Você cumpriu as tarefas da aula 2? Chegamos à terceira aula, chamado versus atrevido. Aqui nós vamos falar um pouco sobre o chamado e dentro desse assunto de chamado nós temos algo interessante. Chamados específicos. O que é isso? Consideramos que são aqueles chamados mais direcionados, como Abraão, Moisés, Samuel. São aqueles homens que receberam ali a voz do Senhor, os comissionando para alguma missão. É interessante nós pensarmos que hoje, nos dias de hoje, o chamado específico que nós podemos pegar como exemplo é o chamado pastoral. Esse chamado ele é muito específico, onde quem recebe esse chamado, falando sim, ele vai dedicar a sua vida a cuidar das ovelhas do Senhor. Esse chamado nos traz um grande amor. Afinal, lá em João 10:11, diz assim, o bom pastor dá a vida pelas suas ovelhas. Já o mercenário, quando vê o lobo vindo, foge, porque não tem amor pelas ovelhas. Ou seja, o chamado pastoral, ele envolve muito amor. O pastor, ele vai dar a vida pelas suas ovelhas, ele vai dar todo o seu tempo, a dedicação pelas suas ovelhas. O chamado à liderança, ele é muito parecido com isso, porque ele envolve muito amor pelos seus liderados. Então a liderança, ele exige algo mais de você. Você está dizendo sim a esse chamado específico, então você vai envolver um grande amor, vai envolver uma grande dedicação a isso. Então, o chamado, ele vem acompanhado de uma visão. Essa visão qual é? É a visão de como seus liderados serão no futuro, como eles podem ser anos à frente. E você é o responsável por ajudá-los a chegar lá. E olha que interessante notar. E quando você não percebe que você tem um chamado, que você vê pessoas trabalhando na obra, como o Gabriel bem colocou, como o próprio chamado pastoral, alguém que foi chamado por Deus para ser o anjo na igreja do Senhor e trazer a palavra ali no púlpito, palavras de ensino, e você às vezes talvez se sinta perdido. Chamamos pessoas também de atrevidas. São aquelas pessoas que observam a obra do Senhor e querem fazer algo. O atrevido é aquele que observa e enxerga as necessidades que a obra tem, as lacunas na obra que precisam de trabalhadores. E essas pessoas são essenciais. No caso, eu e você podemos também ser essas pessoas. Na Bíblia nós temos alguns nomes, por exemplo, como Neemias, Esdras, Esther, Daniel, dentre outros nomes de pessoas que não tiveram um chamado específico na obra, na caminhada do Senhor. Mas cada um no seu tempo, na sua geração, observou que, primeiramente, precisariam ser fiéis à palavra do Senhor. Trazendo para nós hoje, somos cristãos. Carregamos dentro do peito e no nosso entendimento a palavra do Senhor. Entenda o seguinte, todas as pessoas que já aceitaram ao Senhor, que aceitaram a Jesus, que aceitam a Bíblia como única regra de fé e de esperança e também de prática, já carregam dentro de si também um chamado. Porque a partir dessa palavra, você consegue enxergar a necessidade das pessoas e das situações do ambiente onde você está. Nesse ambiente onde você está, você vai fazer a diferença. Então não espere que Deus talvez abra os céus e te dê um chamado específico. O chamado já está vivo dentro de você. É um chamado à necessidade. Rapidamente lembre-se da parábola do bom samaritano. Aquele homem que enxerga a necessidade do outro e vai ter uma atitude pontual sobre aquela necessidade. Entenda o seguinte, toda pessoa chamada precisa se tornar uma pessoa também atrevida. Caso o chamado não tenha aquele atrevimento à prática da palavra, ele talvez jamais se torne uma pessoa escolhida pelo Senhor. E você? Será que é uma pessoa que tem esse atrevimento, tem essa atitude? Faça as tarefas e descubra realmente o que você pode melhorar nesse chamado.